Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando pela Rede Boas Novas de televisão e você que nos ouve pela Rádio 107,9 FM, Rádio Boas Novas. Eu sou o Coronel Oliveira Filho, apresentando o programa Soluções nesta sexta-feira. Deixo aqui já a minha continência a você que nos dá o prazer da sua audiência, seja pela TV ou pela rádio. Lembrando que o programa Soluções está de cara nova, está de cenário novo, alguns convidados novos, inclusive também, como você vai conferir nessa tarde. Mas já quero chamar a sua atenção para o detalhe de que o programa Soluções agora tem um canal exclusivo, Programa Soluções, e é lá que você vai nos encontrar. Ali no YouTube você, inclusive, já pode clicar na sinetinha, ó, Canal Soluções. No YouTube você já clica a sinetinha, já faz a assinatura e fica sempre avisado quando nós estivermos no ar. Aqui comigo, nos estúdios da Rede Boas Novas de televisão, nós temos 3 convidados especialíssimos. Hoje vai estar aqui conosco o doutor Josafá, vai estar trazendo sempre aquelas anotações e pontuações sobre este período eleitoral, e eu já quero dar as boas-vindas, agradecer a presença do doutor Josafá e já passar a palavra a ele para as suas considerações iniciais. Josafá, seja bem-vindo. Obrigado, Coronel, minha continência, meu chefe de gabinete, ao Néder, nosso querido maestro. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo programa Soluções. Fique ligado conosco que a pauta de hoje abrange bastante tema e vamos estar abordando da melhor maneira possível. Muito bem. Está aqui conosco também, já esteve aqui algumas vezes, não só abrilhantando, mas trazendo uma sonoridade diferenciada, espetacular. Maestro Rubens, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa Soluções. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez estar aqui e hoje com os chefes de naipes da Orquestra Sinfônica da Amazônia. E será um bom programa hoje para todos, né? Com certeza. Eu também quero pedir aí para a técnica já direcionar, que eu quero mostrar os nossos músicos ali especialíssimos. Vou começar pelo Timóteo, que eu conheço desde que era pequenininho, tinha muito cabelo ainda. O Timóteo, tocando ali o Timóteo no violoncelo, não é isso? O Onel no violino e o Arley na flauta transversal. Muito obrigado pela presença. Eles vão abrilhantar e sonorizar de forma colorida o nosso programa Soluções nessa sexta-feira. E está aqui conosco também ele que sabe tudo de marketing político, assessor de comunicação, Néder Nibson. Só o nome do homem é nome de ator de cinema. Seja bem-vindo, Néder. Obrigado, Coronel. É sempre bom estarmos aqui no programa Soluções, né? Hoje com um canal novo, canal Soluções. Então você que está acompanhando na Rádio Boas Novas, aproveita aí, dá essa moral pra gente, já acessa no YouTube, busca o nosso canal Soluções, né? Logo estaremos também no Facebook, a produção já passou aqui, então certamente você vai continuar sendo abençoado, como sempre foi aqui pela Boas Novas. É um prazer estar aqui, certamente temos temas relevantes. Exatamente. Por falar em temas relevantes, tem um momento do programa Soluções que ele é muito especial, porque é aquele momento em que a gente para. Hoje o fundo musical vai ser ao som de violino e violoncelo, enquanto a gente faz aquela oração abençoada, clamando pela presença do Espírito Santo no meio de nós. Eu quero convidar você para estar orando conosco, principalmente se você é alguém que está aí enfermo, necessita de uma palavra específica. Eu quero convidar você para estar orando conosco, seja você em casa, no trabalho, na rua, quem sabe no Uber, ou no táxi, ou no seu carro particular, nos ouvindo pela rádio. Se você está precisando de uma palavra de cura porque está no hospital, eu quero convidar você para estarmos orando juntos. Eu vou pedir ao Néder que faça esta oração por nós. Vamos orar? Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor, pelo projeto Daniel, que é esse projeto que nos mobiliza a orar e falar contigo, Senhor. Nos ajuda em cada instante, em cada jornada, em cada desafio, a não olharmos para os problemas, a não olharmos para
os desafios tão somente, Pai, mas para olharmos para um Deus que tudo pode, para um Deus que, além de amigo, é Pai, para um Deus que cuida de nós, Senhor. Então, aquele rádio ouvinte, o telespectador que está nos acompanhando, Senhor, que possa ter essa fé, Senhor, que Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente, aquele que cuida das nossas vidas, inclusive para a eternidade, Pai. Muito obrigado pelo programa Soluções, que aqueles que estão precisando de uma solução, Pai, que eles possam buscar em Ti e receber de Ti, pela fé em Cristo Jesus, sabendo que Tu cuida de nós. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós já vamos então, olha, essa oração, assim, embalada, né? É verdade, embalada por este som aí, sinfônico, maravilhoso, lindíssimo. Já vou fazer aqui a merchandising, é a Orquestra Sinfônica da Amazônia. Já já nós vamos estar falando um pouco mais a respeito disso. Nós já vamos ali para a primeira matéria do dia. Olha, uma matéria histórica que é sobre o desafio do rei, e você vai entender o porquê também de nós estarmos aqui com os convidados especiais da Orquestra Sinfônica da Amazônia. Mas confere comigo essa matéria, o desafio do rei. Maio de 1747, Palácio de Sanssouci, na Prússia. Um dos reis mais poderosos da Europa desafia o maior mestre da música barroca. O resultado? Uma das composições mais geniais e misteriosas da história. Na época, Carl Philipp Emanuel Bach, filho do velho Johann Sebastian, trabalhava como cravista na corte do rei Frederico II. O rei, amante da flauta e fã das novidades tecnológicas, queria testar os novos fortepianos de Gottfried Silbermann. E quem melhor para testá-los do que o lendário organista de Leipzig? Ao ver Bach chegar, o rei não perdeu tempo. Tocou uma melodia complexa no piano, o famoso tema real, e fez um desafio direto. Mestre, me depararia com uma fuga 3 vozes improvisada sobre esse tema? Bach improvisou sem hesitar, mas o rei foi além. E uma fuga 6 vozes? Improvisar a 6 vozes no ato era complexo demais até para Bach. Ele pediu tempo, voltou para casa e semanas depois enviou ao rei um livro gravado e luxuoso, a Oferenda Musical. Não era só uma música, mas um enigma com cânones enigmáticos e uma sonata de trio feita sob medida para a flauta do próprio rei. Sem saber, Frederico II deu origem a um monumento musical que desafia matemáticos e músicos até hoje. O que começou com uma provocação de corte virou uma verdadeira aula de genialidade. Olha, eu estou aqui em verdadeiro êxtase cultural. Quero dizer que a Lady F mandou bem nessa narração, percebeu, né? Um negócio assim diferenciado, com altas pronúncias. Parabéns, Fernandinha, parabéns. Maestro Rubens, aqui uma pergunta logo de pronto, assim, né? Nessa matéria aí, excelente sobre a questão do desafio do rei. Eu gostaria de perguntar por que a história do desafio do rei lançado foi a escolha para, assim, embasar a construção do repertório da Orquestra Sinfônica da Amazônia?
Agora, no dia 31, nós fazemos um concerto totalmente dedicado às obras de Johann Sebastian Bach, o Bach pai, e o Carl Philipp Emanuel Bach, né, o filho. E o desafio só foi possível porque o rei, além de ser um grande monarca, ele também era um grande músico, né? Então, o Arley, o professor Arley, ele tem muito o que falar porque ele é o solista do concerto para flauta que o filho escreveu, dedicado ao próprio rei Frederico, né? Ele era um músico excepcional, até mesmo porque o concerto para flauta é um concerto que existe uma virtuosidade tremenda. Sim. Né? E são duas Bach, o pai foi talvez o maior músico, o maior compositor de todos os tempos. Há quem fala que né, de todos os tempos. E uma curiosidade, Coronel, que durante um bom tempo a obra dele esteve perdida. Olha aí. Esteve perdida, né? E por volta de 1800 e não sei o ano certo, um compositor de Leipzig, Felix Mendelssohn, ele foi comprar alguma coisa no açougue e o açougueiro embrulhou a carne com as partituras de Bach. Meu Deus! Ele olhou, ele chegou em casa e viu aquilo, ele voltou, né? Ele viu, Mendelssohn também foi um grande compositor, né? Inclusive ele foi compositor daquela sinfonia que nós tocamos no aniversário do pastor Jonatas, né? A sinfonia, exatamente, a Sinfonia da Reforma. E ele resgatou essa obra de Bach, as obras de Bach. Então, o que nós conhecemos hoje muito se deve aos resgates que Mendelssohn fez naquele momento, né? E Bach, como grande, não podia deixar também os filhos serem grandes também, né? E o qual Felipe Emanuel trabalhou na corte de Frederico II. E além de trabalhar, ele também foi um grande músico. Ele fez uma transição do barroco para o período clássico. Então ele foi muito importante nessa transição, né? O tipo de música que era feito, como que era feito. Então a estrutura de Bach, ela foi evoluindo para que nós chegamos hoje perto, gostamos muito de Mozart, Beethoven, né? Então, graças a essa transição feita também por Carl Philipp Emanuel Bach. Muito bem. Né? Eu posso perguntar para o professor Arley se ele pode tocar um trechinho do concerto. Claro. Já estamos aqui super na expectativa, né? Só para ver o que o rei era como músico. Sim. Que a gente fala, né? Mas o que o rei era como músico. Aí, parabéns, excelente, lindíssimo. Né? Então, para chegar, e a gente, poxa, será que eles tocavam? Tocavam mesmo, né? Então, não é qualquer pessoa. Então, o rei, ele né? E a gente, eu sempre falo que dentro de a cultura, os grandes governantes, eles muitos são artistas, mas nem sempre são artistas, mas são sempre amantes da arte, são sempre amantes, né? Então isso faz uma diferença muito grande, né, no exercício do poder,
né? No olhar social, no olhar de segurança, da proteção, né? Porque o monarca era isso, né? Ele tinha todo um complexo ali, a cidade ele protegia, então tudo isso. E o rei também, ele viajava e sempre que viajava ele levava uns músicos, levava o cravo, Sim. né? Para poder praticar, para poder fazer os seus momentos de vamos assim dizer, de relaxamento longe dos problemas e que o ofício de monarca tinha, né? Eu tenho só uma pergunta. Sim, claro. Mas aproveitar que ele está aqui, nós sempre relacionamos a importância, por exemplo, de igrejas, de instituições sociais que podem impactar de forma positiva na vida da juventude, né? O esporte, a música, a arte, ela tem esse papel. Vocês têm exemplos práticos de pessoas que tiveram as suas vidas salvas ou mudadas por conta desse envolvimento, especificamente desse movimento que vocês realizam? Sim. A música, ela até mesmo porque existe o talento da pessoa, né? E muitas vezes as pessoas elas não sabem que ela tem. Então, quando ela passa a ter um contato com qualquer tipo de arte, não só música. Sim. A música ela é mais específica porque talvez ela seja a que exige mais dedicação, né? Mas nós temos temos exemplos no nosso nós temos um músico, vamos dizer assim, ele é autista, Sim. né? Então a música para ele funciona como uma válvula de escape e que ele consegue como que eu posso dizer? Canal de vida. Um canal dele, né? de vida para ele. Sim. Sabe, um canal de vida para ele. Inclusive, quando ele entrou na orquestra, o pai me mandou um depoimento, né? Sim. Assim, uma mensagem falando: maestro, quero agradecer muito porque o meu filho ele poderia, ele estava para tomar alguns medicamentos fortes, mas através da música a gente conseguiu que ele se estivesse conseguisse de alguma forma uma superação nisso, né? Sim, coronel. Eu participei do encontro de bateristas que aconteceu inclusive aqui em Manaus e eu vi um exemplo prático lá, inclusive de uma jovem, aliás, uma senhora, eu ia falar jovem senhora, mas é uma senhora já bem idosa, que ela conseguiu sair da depressão por conta de um luto. Sim. Ao aprender bateria, né? De forma inusitada, porque normalmente a gente vê jovem, né? Envolvido e etc. Sim. Mas ela conseguiu, e ela estava lá nesse evento de encontro de bateristas aqui com o bonezinho dela para trás, né? Boné para trás, cabeça branca, feliz da vida. O evento já ia entrar por meia-noite. Eu levei minhas filhas para estarem lá. Era um evento, inclusive, evangélico. Mas era só bateristas que estavam nesse evento. Uhum. E ela estava lá, feliz da vida, junto com o neto, que incentiva ela, inclusive, a participar. Mas é uma baterista profissional. Para você Através ver, de música. de projeto, mais ou menos, cresceu ao ponto que aquelas pessoas que foram resgatadas a dignidade. E o mais interessante é que a princípio não era nem para se profissionalizar. Mas hoje tem música espalhada pelo mundo todo, tocando e principalmente nas principais orquestras do mundo. Então a música ela tem esse poder, né? Assim, então Falar em tocar, vamos Vamos ouvir alguma coisa dos nossos meninos de ouro aí?
Muito bem, maravilhoso, maravilhoso. Maestro, quando é que nós temos uma apresentação, a próxima apresentação da Orquestra Sinfônica? Nossa, nós temos muitas novidades, viu, Coronel? Nós temos, agora dia 31, nós temos o concerto no Teatro Ibeu. Sim. Né? Com as obras de Bach, tem a Sinfonia da Cantata, número 42, a sinfonia. Essa cantata é uma cantata de Páscoa. Bach escreveu para o primeiro domingo após a Páscoa. Né? O interessante é que Bach, quando ele foi trabalhar em Leipzig, na igreja de São Thomas, ele toda semana ele era o chefe, tinha um nome de chefe de capela, né? Capela Master. Sim. Então, um dos ofícios dele era escrever a música para a igreja toda semana. Então, toda semana ele escrevia uma cantata, né? E a cantata 42 fala sobre a aparição de Jesus, né? Logo depois da ressurreição. E depois nós temos o concerto para flauta e orquestra do filho, qual é o Philipp Emanuel Bach. E para terminar, a suíte número 3, BWV 1068, né? E que traz uma das páginas mais lindas da música de Bach, que é a área da corda em sol, que foi a primeira música, que foi inclusive o fundo da oração do irmão, né? E depois disso, isso no dia 31 agora, né? Todos estão convidados, é um programa muito bonito, todos estão convidados. Só um minutinho, maestro, nós vamos entrar agora no intervalo pela rádio, pela TV, mas vamos ficar por meio das nossas redes sociais. Mas quando voltar, volta conosco, porque tem mais programa Soluções hoje. Pois não, maestro, pode concluir. Depois disso, a gente tem uma série de 4 concertos intitulados Série Amazônia, né? Sim. Onde nós temos nós vamos estar fazendo estreia mundial de várias obras, né, de compositores brasileiros, e junto com também com música do repertório, né, tradicional. Então, a orquestra tem bastante atividades nos próximos meses, né? Me diga uma coisa. Para participar desse próximo agora, tem que se inscrever aonde? Tem um link? Simpla, tem um link Simpla. do Simpla, vou deixar o link aqui depois, né? Mas com certeza, né, todos estão convidados a estarem no Teatro Ibeu. Legal. Né? Muito bem. Um dos temas que a gente gosta de abordar, seja no esporte, seja na prática de lutas, a música a gente sabe que exige muita disciplina. Para chegar no nível de tocar numa orquestra sinfônica, precisa ter um nível
altíssimo de dedicação, principalmente de disciplina. Só para esclarecer para nós aqui, a preparação, nos diga aí um pouquinho da dedicação necessária que cada músico tem que ter para chegar ao nível de uma exibição conforme está planejado. Da orquestra, eu posso pedir para algum deles Sim, falarem, sim. Principalmente o Arley, o Onel, que são dois solistas. De microfone. A orquestra, nós, para cada programa, nós fazemos em média 5 ensaios. Certo. E quando o repertório é um pouquinho mais complicado, então os chefes eles fazem os ensaios de naipe, ou seja, aqui dos instrumentos específicos, né? O Timóteo faz só cellos, então depois eu junto com um ensaio com cordas e possivelmente depois eu junto a orquestra toda. Mas o senhor está falando de quem já é o profissional, né? Mas quem está começando do zero, por exemplo... Não, do zero para chegar até o profissional vai uns anos... piano, por exemplo, 10 anos, 11 vai uns anos. Depende muito da pessoa, né? Mas vai alguns anos, porque tocar um instrumento é uma atividade completamente que não tem nada a ver com a gente. Né? Nós não fomos para ficar soprando 8 horas por dia, né? Ou um tempo. Então, quando o senhor fala 8 horas, é porque tem 8 horas de a nossa atividade diária, porque tem 3 horas com a orquestra, a gente leva, né, todas o que a gente pensa. Tem que acertar os trechos que são mais difíceis, então são mais 3 ou 4 horas, dependendo do músico, dependendo da facilidade que o músico tem. Agora, eu vou pedir para o professor Arley, né, um grande solista aqui, ele vai falar um pouco da preparação dele para esse concerto e para outros. Vamos só esperar voltar ao vivo, tá. Que aí o professor Arley fala. Mas já estando nesse nível de profissional, pertencendo já à orquestra, como integrante da orquestra, para a apresentação, os ensaios, então, são de quantas horas e quantas São vezes 3 horas de ensaio. Sim. Né? São 3 horas de ensaio. Acho que é o período que a gente consegue manter uma boa concentração. Né? Só um minutinho, professor. Nós estamos voltando agora ao vivo, pela TV e pela rádio. E você que está acompanhando o programa Soluções nessa sexta-feira, nós estamos justamente falando aqui sobre cultura. E hoje a Orquestra Sinfônica da Amazônia, juntamente com o seu maestro Rubens, além dos nossos amigos músicos que estão aqui, o Arley Raiol, Javier Cantilho, Onel Rodrigues, Vladimir Rousseff e o Timóteo Esteves, que estão ali com seus respectivos instrumentos, abrilhantando o nosso programa de hoje. E só aqui, contextualizando você que de repente está ouvindo agora, nós estamos conversando sobre a questão de disciplina, a disciplina necessária para chegar nesse nível e, já estando nesse nível, o necessário treinamento para se chegar ao ponto de ter uma apresentação. Então nós vamos ouvir o nosso querido ali, Arley, que vai nos testemunhar a quantidade de ensaios que nós temos. Coronel Oliveira e demais convidados, eu acho que o paralelo mais fácil que poderíamos fazer para entender a preparação de um músico de alto rendimento é imaginarmos um esportista, né? Um esportista que vai ali, não sei, o corredor ou nadador que precisa alcançar uma determinada meta em determinado tempo. Nós também temos as nossas metas em termos técnicos, como realizar. E a apresentação seria, digamos, o momento da corrida, ou o momento da realização da competição em si. Ou seja, é o final, a ponta do iceberg de toda uma estrutura de tempo e de anos, às vezes, de preparação para chegar àquele resultado. Então, é muito tempo mesmo. Quando se mencionou anteriormente sobre 8 horas digamos, uma média interessante para um estudante profissional, como a gente costuma dizer, né? Porque se alguém almeja ter uma carreira e ter destaque nesse meio, se espera uma média realmente de 8 horas de estudo como mínimo, né? Muito bem. Diárias. Perfeito, obrigado. Agora aqui, trazendo a conversa aqui para o doutor Josafá, eu gostaria que ele esclarecesse, vendo
todo o trabalho, a questão da disciplina, a dedicação, a preparação. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a necessidade de ter a preparação de uma cultura de paz. E gostaria que o Josafá falasse um pouquinho da necessidade de ter uma legislação que incentive, né? Que fomente essa cultura de paz. O que pode comentar, Josafá, por gentileza? Eu acredito que inserido dentro desse contexto nós temos inclusive a Lei 7.731 de 2025, promulgada no dia 20 de agosto. Então, uma lei, apesar de muito jovem, mas ela trata bem especificamente sobre esse tema, porque é a lei do Dia do Jovem Assembleiano, né, que está bem próximo da gente poder comemorar essa data, que é comemorado no segundo final de semana do mês de agosto, e ela remete perfeitamente sobre essa temática, porque ela envolve uma política pública, e dentro da política pública está a cultura de paz, né? E no escopo todo da lei, dentro da política pública que ela vem diversificando, a música também é um dos temas específicos, a dança, o esporte, né? É trazer o jovem dentro desse movimento, dentro dessa intensividade, né? que isso exige para poder beneficiá-lo, mas também inseri-lo dentro do contexto da sociedade, movimentando da melhor maneira possível. Perfeito, perfeito. E nós vemos essa necessidade aí e nesses momentos a gente percebe o quanto que isso tem o poder de influenciar outras pessoas, inspirar outras pessoas, né? Então, a música não é só um entretenimento, mas um veículo, inclusive uma ferramenta de inspiração, que ajuda outros, seja no momento de estresse ali para relaxar, seja no momento em que se torna um profissional, inspirando outras pessoas. A nossa matéria fala exatamente a respeito disso. Você vai conferir comigo agora. Em meio à correria do dia a dia, ansiedade e estresse tornaram-se desafios cada vez mais presentes. Mas a ciência aponta um caminho capaz de promover equilíbrio e bem-estar: a música. Pesquisas mostram que ouvir e praticar música ajuda a reduzir os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Mais do que expressão artística, a música fortalece vínculos, desperta emoções, incentiva a disciplina e contribui para a construção de uma cultura de paz. Aqui na nossa região, essa transformação ganha forma por meio do trabalho da Orquestra Sinfônica da Amazônia, que leva a música erudita para perto da população e mostra que a arte pode transformar realidades. A cidade de Manaus é um celeiro de artistas, um celeiro de músicos que precisam ser bem aproveitados. E o apoio é muito importante, né? E a orquestra se sente muito agradecida, muito honrada. Muito além dos palcos, a Orquestra Sinfônica da Amazônia aproxima pessoas da música e amplia o acesso à cultura, despertando talentos e inspirando novas histórias. Entre cordas, sopros e percussão, cada apresentação revela que a arte também educa, acolhe e transforma. Uma experiência capaz de fortalecer valores, desenvolver cidadãos e semear esperança. Porque investir em cultura é investir em pessoas. E quando a música encontra espaço para florescer, toda a sociedade entra em sintonia com um futuro mais humano e mais pacífico. Maestro, vendo essa matéria e vendo
os músicos tocando, ouvindo, a gente percebe que a música, além do poder curador inegável que ela tem, traz muitas lições. Como, por exemplo, trabalhar em equipe, saber ouvir o outro, não é? Sim, sim. E algo que é importante também, o instrumento não pode sobressair aos outros, ou seja, cada indivíduo tem que saber respeitar a diferença do outro, a tonalidade do outro. Esses são exemplos que nós podemos trazer para a vida também, na sua opinião? Com certeza. Eu vejo assim que a orquestra ela é a síntese da harmonia. A gente fala muito sobre a harmonia, né? Que nós precisamos, o grupo que nós estamos precisa ter harmonia, ser harmonioso. E a orquestra ela representa tudo isso. Porque sem disciplina não tem como, né? É importante ouvir o que o outro está fazendo. Às vezes, Sim. um trompete que está lá atrás da orquestra, ele está tocando junto com o violino que está bem no início ali, então ele precisa procurar ouvir o que o outro está tocando, né? E, principalmente, um grupo que está afinado. Então, para estar afinado com uma outra pessoa, todos precisam estar na mesma sintonia, todos precisam se ouvir. Então, é uma engrenagem que precisa trabalhar, é um relógio suíço, Sim. sabe? E essa atividade que o Maestro tem falado, eu observo até como uma engrenagem social também, né? Porque eu conheci recentemente um jovem que ele era do interior do estado do Pará, uma cidade muito simples. Aham. E, pelo que eu vi, a salvação foi a música, né? E foi um instrumento mesmo. Não sei se o André pode me lembrar qual instrumento é, André. Sax, né? Então, assim, ele conseguiu passar em um concurso público nacional, né? Só tinha uma vaga, Sim. né? E ele, do interior do estado do Pará, conseguiu entrar como fuzileiro naval. Já como músico, né? Já entrou como oficial. Mas ele aprendeu isso dentro de uma Assembleia de Deus, desde pequeno, né? Então, essa importância, inclusive, que o Dr. Josafá falou ainda agora sobre essa celebração do jovem assembleano, porque falar de jovem assembleano é falar de música, é falar de instrumentos musicais. É difícil nós não termos uma igreja onde não tem ali músicos, né? Por exemplo, o Templo da Família tem músicos diversos. O Templo Central também tem uma orquestra linda lá, né? Incentivada pelo pastor Jonatas. Então, assim, a música e essa engrenagem social, ela faz com que muitas pessoas saiam daquele contexto que, teoricamente, um contexto muito vulnerável e consegue galgar outros níveis, né? Através dessa música, de ser um profissional realmente, né? Eu acho que, eu acredito que boa parte dos músicos hoje no Brasil saíram das igrejas, né? Cordas saíram da Congregação Cristã do Brasil, sopros, Assembleia de Deus, né? Eu sou da Assembleia de Deus, eu aprendi música com meu pai. Meu pai, ele era presbítero da igreja e tocava trombone amador, tocava na igreja, né? Mas ele nunca deixou faltar um instrumento em casa, né? Então, assim como outras pessoas também, né, aprenderam música dentro da igreja. A igreja é um celeiro. Perfeito. Né? É isso mesmo. A igreja é um celeiro musical, né, de uma música de alto nível, né? Sim. Exatamente. Eu queria só perguntar, nós temos mais alguma apresentação para brilhantar aí? Temos? Vamos lá, então. Vamos fazer esse esforço de ouvir. Oh, coisa boa.
Excelente, coisa linda, merece Bater palma, né? nossos aplausos, com certeza. Eu estava pensando na primeira matéria que nós exibimos, Desafio do Rei. O desafio de produzir música, né? Eu fico imaginando, agora vou pedir a opinião do Dr. Josafá novamente aqui. O desafio que nós temos de fazer com que pessoas entendam a questão da cidadania e entendam a importância do poder que tem na hora de votar, para que nós possamos ter, nesta cidadania, a oportunidade de ver momentos como esses, pessoas sendo incentivadas, possibilidades, oportunidades, não só de ouvir, mas de ter o profissional também exercendo. Eu gostaria que o Dr. Josafá pudesse comentar conosco, principalmente para os jovens, né? Para que os jovens tenham essa consciência do poder que tem nas mãos e do desafio que ele tem de fazer com que a cidadania chegue ao cidadão que está em Manaus, nos outros municípios do Amazonas, não apenas numa classe elitista, mas que consiga atingir todas as classes. Eu acredito que muito mais do que um direito, que vale ressaltar que foi conquistado, né, principalmente as mulheres, um direito adquirido, de fato, né, eu encararia isso como uma responsabilidade que você, jovem, tem de conduzir o seu estado, de conduzir o seu município, de conduzir a sua nação. Então, assim, muito mais do que encarar isso como uma obrigatoriedade que a lei coloca, eu acredito que seja a responsabilidade que nós temos e o compromisso que nós devemos ter a partir do nosso voto, porque o voto ele é uma decisão de 4 anos. Né? Então deve ser encarado com o máximo de respeito e obrigação possível dentro disso. Né? É entendermos o peso que isso tem e a influência que isso possui para a próxima geração, inclusive. Porque Sim. Hoje quem é jovem daqui a pouco pode ser pai. Então essa responsabilidade direta, encarar isso com o devido respeito, torna, eu acredito, que o pleito eleitoral uma outra dimensão, um outro momento e um outro espaço. Posso complementar? Sim, claro. Tem uma música secular muito conhecida que diz: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte, né? Diversão e arte. E na realidade o povo quer saber da carne mesmo, da carne, isso. Do feijão, do arroz. O povo está preocupado com isso. Sim. No geral, a população em geral está preocupada com isso. Mas nós temos que colocar na balança todas as necessidades, na verdade, né? Tanto a questão econômica quanto a questão cultural. Eu lembro que eu estudei na Escola Técnica Federal do Amazonas e na época ainda do FHC se tinha uma ideia de separar o ensino propedêutico do ensino técnico, ou seja, nós íamos virar apenas meros apertadores de parafusos. Íamos passar 4 anos aprendendo a apertar parafuso e nós não queríamos isso. Eram 2.000 alunos, nós nos reunimos e fomos para fazer manifestação, para as ruas, enfim, tudo para que o nosso ensino pudesse continuar com o ensino da cerâmica, com o ensino do coral, com o ensino da arte, do teatro, e nós tínhamos isso, a gente passava o dia todo. Tinha o esporte e tinha a cultura, mas por quê? Ali tinham pessoas com mente pensante que não estavam apenas aprendendo questão técnica, mas estavam pensando na sociologia, na filosofia, na história, na arte. Tudo isso é fundamental para a construção. Tanto é que de lá saíram muitas pessoas políticas, muitos advogados, muitas pessoas que fizeram a diferença. Mas isso é possível quando você coloca, né, realmente aquilo como prioridade para você lutar. Sim. Então, a manifestação de voto e de uma decisão nesse momento é uma manifestação de levantar uma bandeira e dizer: não, eu quero arte, eu quero comida, eu quero pão, é um direito da população, um direito do jovem, direito de todos nós. Direito de exercer ali a sua cidadania. E aí, assim, Coronel, dentro desse tema aqui que o Néder levantou, inclusive, eu acho que até é algo bem importante, porque vamos falar sobre política, né? As pessoas têm muito medo de dialogar sobre isso, mas é importante a gente entender que a política ela está inserida num contexto social num todo. A família vive uma política, a igreja vive uma política, a escola é uma política, porque é assim que é determinado: existe um diretor, existe um secretário, existe um professor, existe o aluno. Então é importante que a gente tenha conhecimento do que é de fato a política, para não sermos enganados, inclusive, relativo a isso, porque existe essa distorção, essa conotação da política para a politicagem. E a política é uma arte bonita, a política é uma arte, né? E ela, como uma música,
né? Algumas pessoas têm dançado conforme a música, então assim, quem está acima por uma decisão nossa é quem tem aplicado a sinfonia, e nem sempre a gente tem dançado conforme a música, mas nós temos o poder de escolher a música, né? E aí entra dentro da música decisão bem afinada, né? Perfeito, inclusive aquela que seja de acordo com os nossos caráteres, com os nossos direitos, com os nossos deveres, com as nossas necessidades de fato, né? É verdade. Tá certo. Ok. Nós vamos, já partindo para o final do programa, temos aí 8 minutos, nós íamos falar, não vai ter mesmo? Vamos correr então, porque o exercício de cidadania, tem uma matéria que fala que lá em Capiranga, o exercício de cidadania, participando ali da Marcha para Jesus, que se tornou de um exercício de cidadania para um altar de adoração, e você vai conferir conosco agora. Passos que expressam devoção e unidade. A Marcha para Jesus em Capiranga transformou as ruas da cidade em um grande altar de adoração. Mais do que um evento, o momento representou o fortalecimento dos laços entre diferentes denominações cristãs e toda a comunidade local. Não imaginávamos que seria tão grande essa Marcha para Jesus em todos os sentidos. Então estamos alegres, né, por esse ocorrido, por essa Marcha para Jesus, que assim foi de suma importância para a igreja, nosso município, para as denominações do nosso município, porque o nome do Senhor foi exaltado. Cada participante carregava uma história de fé. O Gerson Martins também foi impactado com os momentos vividos durante a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus foi um momento histórico na nossa cidade, né? Um momento que a igreja esteve nas ruas de Capiranga proclamando o nome de Jesus, e eu tenho certeza que a partir dessa data Capiranga nunca mais será a mesma, né? Foi profetizado, foi orado, então a Marcha para Jesus assim, foi um momento muito lindo mesmo. A liderança feminina também destacou a importância da mobilização. A pastora Dora avaliou de forma muito positiva o evento. Foi histórico, né? Ficou um movimento histórico na cidade. Já tivemos outras marchas, mas não igual. Superou e foi tremendo, A gente via assim, nós até contando no culto de domingo, que a gente via pessoas assim, calma na igreja, que estavam lá marchando mesmo para Jesus, dançando na presença do Senhor. Então, assim, foi muito marcante para nossas vidas, Marcha para Jesus. O pastor Reginaldo Oliveira, que assumiu recentemente a liderança da igreja no município, não esconde a felicidade estampada no rosto ao ver o sucesso que foi o primeiro grande evento sob a sua coordenação. A igreja unida, marchando e profetizando toda sorte de bênção sobre o nosso querido município de Capiranga. Eu tenho certeza, e aqui não há um resquício de dúvida, de que tempos de prosperidade, tempo de expansão estão se aproximando ali do nosso município. Portanto, oremos, fiquemos firmes em Deus e vamos marchar, vamos profetizar e vamos nos posicionar, porque eu tenho certeza que o Senhor mandará bênçãos palpáveis e sem medidas sobre as nossas vidas. Parabéns aí, Capiranga, pelo grande exercício aí de fé e de cidadania também. Nós estamos indo para o terço final do nosso programa, mas há um presentinho para você que está aniversariando no dia de hoje. Está ali em Romanos capítulo 12, verso 18, que diz o seguinte: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está aniversariando. Mas se você não está fazendo aniversário hoje, toma posse desse texto bíblico para a sua vida, porque é poderoso. Nós estamos indo, então, para o final do programa Soluções desta sexta-feira, e eu quero passar a palavra para a despedida dos meus convidados, agradecendo desde já a presença, brilhantaram o nosso programa Soluções, porque nós vamos terminar com música e música clássica da melhor qualidade. Maestro, começando com o senhor, muito obrigado pela presença.
Coronel, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Para nós é um motivo muita alegria de estarmos aqui, falar um pouco da orquestra, falarmos um pouco de música, já que nós vivenciamos isso o dia todo, né? Em todos os momentos nos encontramos, falamos de música, né? Então é um prazer muito grande. E agradeço a todos pela audiência e também convido a todos a participarem, estarem conosco na grande festa. Eu sempre falo que o concerto é uma festa, né? Sim. Então, estar conosco festejando a música de Johann Sebastian Bach e seu filho Carl Philipp Emanuel Bach na sexta-feira que vem, dia 31, às 8 horas, no Teatro Ibel. Todos estão convidados. 8 da manhã ou 20 da... 20 horas, perdão, 20 horas, Ok. né? Tá? Ok. Muito obrigado. Doutor Josafá, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar meus 30 segundos de fama para convidar você para o dia 8 de agosto, a partir das 17 horas, na Orla da Ponta Negra, estarmos celebrando junto o Dia do Jovem Assembleiano. Um abraço para todos, um abraço para minha família, minha esposa, ao meu chefe de gabinete, e um abraço ao meu amigo especial, esse é amigo do peito, pastor, deputado e comandante Dan. Esse abraço é meu, hein? Eu sou convidado, eu posso dar um abraço a quem eu quiser. Tá certo, tá certo. Olha, Dia do Jovem Assembleiano, 8 de agosto. Neder, despedida. Coronel, só aproveitar que nós falamos aí de música, cultura, igreja, escolas, sugerir aos nossos parlamentares aí, os nossos governantes, que façam uma legislação que obrigue já na grade curricular a música para todos os jovens e adolescentes, né? Desde da infância já tem acesso, assim como é importante a questão financeira, a questão emocional, o empreendedorismo, mas a música também é muito importante. Isso depende aí dos políticos terem boa vontade, quererem, olharem, né, para essa proposta como algo que vai fazer a diferença. Muito bem. E nós vamos agora me despedindo, deixando aqui a minha continência, você que nos acompanhou até agora, e vamos ficar com música da Orquestra Sinfônica da Amazônia, melhor dizendo.